Dados transformados em resultados. A G2 Mix leva inteligência artificial para o varejo, otimizando vendas e experiência do cliente. Tecnologia que impulsiona o seu negócio. Olá, vamos pensar um pouco? O que de fato acontece quando a gente compra alguma coisa? Sabe, não importa se é com um clique no celular ou numa loja física. A verdade é que tem muito mais coisa rolando ali do que só dinheiro trocando de mão. E é exatamente nisso, na sociologia por trás do nosso consumo, que a gente vai mergulhar agora. Sabe qual é a discussão que a gente mais ouve por aí? Loja física contra e-commerce. Qual dos dois é melhor? Mas e se essa não for nem a pergunta certa a se fazer? Pois é, vamos investigar isso. Porque talvez a questão de verdade seja bem mais profunda, bem mais interessante do que só escolher um canal de venda. E olha só, aqui está a grande sacada da sociologia econômica. Nenhuma compra, nenhuma é só sobre dinheiro. Pensa bem, sempre tem uma troca social acontecendo. Pode ser um sorriso, uma conversa rápida, aquela sensação de pertencer a um lugar. É fundamental guardar essa ideia, porque ela é a chave para a gente entender todo o resto. Ok, então, para a gente conseguir entender o cenário de hoje, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para o passado. Vamos explorar qual era o papel original das lojas físicas na nossa vida. E um spoiler, era um papel fundamentalmente social. E isso nos leva a um conceito sociológico muito importante chamado o terceiro lugar. Imagina só, a nossa casa é o primeiro lugar, o trabalho o segundo e o terceiro. Bom, o terceiro lugar são aqueles espaços sociais, o café da esquina, a praça, a livraria e sim as lojas. Eram lugares essenciais onde a comunidade realmente acontecia, sabe? Longe das obrigações de casa e do trabalho. O valor desses lugares, nossa, ia muito além de simplesmente vender coisas. Eram verdadeiros centros de interação. Ali se formava um senso de comunidade. As pessoas sentiam que faziam parte de algo. Eram espaços, como dizia o sociólogo Ray Oldenburg, para uma descompressão cívica. Basicamente, um respiro, uma pausa da rotina corrida. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A função principal não era venda, era social. A loja funcionava como uma âncora para a comunidade. E o produto? Bom, o produto muitas vezes era quase que só uma desculpa para a gente se conectar. E aí? Bom, aí tudo mudou. Veio a disrupção. Uma força que chegou com a promessa de otimizar absolutamente tudo, desafiando de frente esse modelo tradicional. Agora a gente vai falar do mundo dos cliques, do e-commerce. E a subida do e-commerce foi assim meteórica, né? E as razões são bem claras. A proposta de valor era poderosíssima. Eficiência máxima, gratificação quase instantânea, preços competitivos e uma conveniência que, convenhamos, era coisa de outro mundo. Tudo ali na palma da mão. Mas sempre tem um mas, né? E aqui a gente chega na pergunta crucial. Toda essa eficiência, toda essa conveniência, será que ela veio com um custo? Um custo social que a gente não percebeu de primeira? Então, o ponto-chave é esse. A transação online, por mais eficiente que seja, acaba removendo a dimensão humana da troca. Ela é toda otimizada para ser rápida e barata. Só que nesse processo, ela se torna, vamos dizer, socialmente estéril. A troca vira um clique, um código de rastreio, uma caixa na porta. A conexão humana, ela simplesmente se perde no caminho. Ok, então, de um lado a gente tem a comunidade, a conexão, do outro a eficiência, a velocidade. O caminho, então, não é ter que escolher um ou outro. A grande sacada é construir uma solução que junte o melhor dos dois mundos. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E essa ideia muda completamente o jogo. A perspectiva certa não é mais físico contra digital como se fossem inimigos. O negócio é entender que, dependendo do momento, o consumidor está buscando soluções diferentes. Tem hora que se quer eficiência pura e simples, tem hora que o que se busca é uma experiência. Olha que legal essa comparação. Fica bem claro, né? O varejo físico, ele vende a solução da experiência. É sobre imersão, sobre conversar com um especialista, tocar no produto, ter aquela conexão humana. Já o e-commerce, ele vende eficiência de vida. É sobre conveniência, velocidade, ganhar tempo. As duas soluções são super válidas, mas elas atendem a necessidades fundamentalmente diferentes. E a resposta para esse desafio hoje tem nome: ecossistema omnichannel. Mas calma, não é só ter uma loja e um site, é muito mais do que isso. O objetivo é criar um sistema único, integrado, que harmoniza o calor social do terceiro lugar com a frieza eficiente do algoritmo. É juntar o melhor de dois mundos.
Tá, mas na prática, como se constrói um ecossistema desses? Como é que se conecta esses dois mundos de um jeito que faça sentido? A resposta, surpreendentemente, está na evolução do papel do marketing. Pois é, a função do marketing muda d'água para o vinho. Já não é mais só sobre fazer propaganda. Hoje, o marketing de verdade, o marketing estratégico, age como um verdadeiro arquiteto da experiência. O trabalho dele é desenhar toda a jornada do cliente, construindo as pontes que ligam o mundo digital ao físico. E como esse arquiteto trabalha? Basicamente, em 3 grandes passos. Primeiro, mapear a jornada completa. Entender como o digital leva para o físico e como o físico leva de volta para o digital. Segundo, vender propósito e experiência. O digital é perfeito para contar a história, e a loja física é o palco para viver essa história. E terceiro, que talvez seja o mais genial, usar os dados do online para fazer a experiência na loja ser muito mais pessoal, mais humana e mais significativa. Então, no final do dia, a gente chega a uma conclusão bem poderosa. A briga de verdade não é sobre o canal de venda, se é na internet ou na loja. A competição real é para ver quem consegue criar o maior significado, a experiência mais relevante para as pessoas. E com isso, a gente chega ao grande objetivo. O desafio e, ao mesmo tempo, a maior oportunidade que existe hoje é construir um ambiente que seja, olha que palavra forte, sociologicamente rico. Um lugar onde ninguém precisa escolher entre a eficiência da máquina e o calor da comunidade. Um lugar que ofereça os dois de forma integrada. Eficiência e comunidade, juntas. Isso nos deixa como uma pergunta final para refletir. Não importa o que está sendo construído, uma marca, um produto, um serviço. A questão fundamental que fica é qual experiência, qual significado está sendo entregue para as pessoas. Fica aí a provocação.